Então, boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito da cura da imagem própria. No último estudo que nós fizemos, nós falamos que o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele quer nos enfraquecer, fazer com que nós enterremos os nossos talentos, por causa da imagem que muitas vezes ele projeta nas nossas vidas. E nós falamos a respeito lá dos espias, dos 12 espias que foram espiar a Terra Prometida. E Deus havia prometido uma terra maravilhosa, uma terra que emanava leite e mel. Eles já tinham a promessa, eles estavam diante do cumprir daquela promessa. E nós vimos que o relato de 10 daqueles líderes foi que eles se viam como gafanhotos. E eles falaram que aqueles homens, aqueles que eles estavam vendo eram como gigantes e diante deles eles se viam como gafanhotos. E nós vimos que Josué e Caleb tinham a imagem daquilo que Deus havia projetado no coração deles, porque eles falaram, sim, é verdade, é uma terra grande, é uma terra maravilhosa, é uma terra de gigantes, né, de uma terra fortificada, mas eles serão como pão. Então a diferença daquilo que eles criam, da imagem que Deus tinha colocado também no coração deles, a promessa, né? E daqueles outros líderes que se viam como gafanhotos. E hoje nós vamos falar um pouco, então, a respeito da nossa imagem própria. Então, o que é a nossa imagem própria? A nossa imagem própria, ela se baseia em todas as imagens, vamos dizer assim, o sistema de ideias, sentimentos que nós vamos recebendo acerca da nossa vida. E vamos reunindo não só aquilo que nós ouvimos, mas também aquelas imagens mentais que nós vamos também formando. Tudo isso vai construindo a nossa imagem própria. E isso é um conceito que constitui a nossa personalidade. E eu coloquei aqui um texto para nós refletirmos, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu sempre que vejo esse texto, eu me lembro porque a gente sabe muitas vezes que hoje se fala muito a respeito de pensamento positivo e de tantas coisas que você deve pensar positivo para que isso ocorra, mas nós sabemos que hoje a ciência, inclusive, já provou o que está escrito na palavra. Porque a palavra de Deus diz: como você imagina na sua alma, assim você é. Então nós sabemos como que nós temos que pensar e nos ver também, porque se imaginar é algo assim que você precisa, digamos, visualizar também na tua alma, lá no teu espírito, quem você é, quem Deus fez você, a forma que Deus te fez, né, a forma que Deus te criou, e o modo que nós nos olhamos, o modo que nós nos sentimos, vai determinar o modo que nós somos, aquilo que nós somos, o que nós seremos, e também isso vai determinar o curso dos nossos relacionamentos com as pessoas e também o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é tão importante, e nós sabemos que muitas vezes na faixa etária ali da pré-adolescência, da adolescência, como é um momento muitas vezes que é difícil e que como os pais precisam trabalhar já claro, começa isso na infância, mas na adolescência essa autoimagem. Porque às vezes, até estava comentando com a Isolde ontem, fala às vezes, e o inimigo usa muitas vezes isso, às vezes é algo que até a pessoa não viu nela, ou no corpo, algo assim, alguém chama a atenção e aquilo começa a incomodar, né? Porque está sendo construída a autoimagem. Então, por isso que nós precisamos vigiar e também nós que fazemos parte, né? Quem é pai, quem é mãe, né? Quem faz parte ali, às vezes, na formação de uma criança, de um adolescente, a ter uma boa autoimagem, uma imagem sadia, na verdade, da forma que Deus criou. E nós vamos ver então que o Dr. Morris Wagner, ele é um conselheiro cristão. E ele explica no livro dele 3 componentes básicos que eles, na verdade, vão mostrar que essa pessoa ela tem uma autoimagem sadia. E nós vamos ver um pouquinho disso. Então, quais são esses 3 componentes? Então, tá ali: sentimento de aceitação, senso do valor próprio e o senso de competência. Então, nós vamos falar de cada um deles. Então, o que é esse sentimento de aceitação? É aquele sentimento que nós somos queridos, que nós somos amados, que nós somos cuidados, que nós somos apreciados.
E às vezes esse sentimento, nós temos muitos relatos da rejeição, quando a pessoa ela não é aceita, que muitas vezes os pais rejeitam essa criança, às vezes até no ventre. E essa criança ela já tem esse sentimento de rejeição, muitas vezes até mesmo antes de nascer. Então imagina que uma criança, se ela é indesejada, né, dificilmente ela vai ter esse sentimento de aceitação, esse sentimento que ela é aceita. E o segundo componente que nós falamos ali é o senso de valor próprio. É aquela crença, vamos dizer assim, interior que você tem, assim, poxa, eu tenho valor, sabe? Eu tenho o que oferecer para as pessoas, eu sou uma pessoa de valor. Talvez você já tenha falado isso para alguém, ou talvez alguém falado isso para você, poxa, você precisa se valorizar. Vocês já ouviram isso? Ou você já disse isso para alguém assim, olha, você não está se valorizando. Às vezes aquela pessoa que permite que as pessoas, né, façam tudo o que querem, porque ela não tem o seu amor próprio, o seu valor próprio. Então, essa pessoa, então, ela precisa ter, né, esse sentimento de aceitação. Então, eu preciso me aceitar como eu sou e também de valor próprio, me valorizar. E o terceiro senso é o senso de competência. Se eu perguntasse aqui para vocês, no que você é boa? O que você sabe fazer bem? Todas vocês têm o que responder? Respondo aí, coloque aí. O que você é boa? Eu sou boa em cozinhar, vou colocar ali. A Marlu, já tinha que ser a Marlu, né? A Marlu já respondeu para comer, né? Dani, não acredito que a Dani foi atrás da Marlu. Que mais? Que mais que vocês são boas? Que vocês são boas? Coloque aí no chat. Que qualidades vocês têm? O que vocês sabem fazer? A Fábio faxinar. Joia! Vou te chamar, Fábio, para ajudar a fazer uma boa faxina, uma organização. Sou boa em organizar. Em organizar. A Isolde cuidar. A Isolde é o ministério dela, né? Cuidar das pessoas. Que mais? Cozinhar, outra cozinheira. A Marlu faz uns bolinhos deliciosos. Aliás, Marlu, saudade dos seus bolinhos. A Paula cuidar também. A Neuza, deixa eu tentar aqui ler de todas. A Danusa organizar. Fabi, não entendi no que você é boa. Não é o que eu gosto. Fazer chá. No encontro. Ai, Neuza, não sei se foi o teu chá que eu tomei lá, mas tinha um chá maravilhoso lá. Tá, a Fábio Faxinar. Tem gente que gosta, né? Eu tenho uma amiga minha, nossa, que ela assim, ela é daquelas que gostava muito de fazer faxina mesmo, assim. Servir, eu também gosto de servir. Nossa, vocês viram quantas coisas que vocês colocaram? Isso está nas nossas capacidades e teria muito mais, com certeza, na nossa competência. Então, nós temos que ver que nós somos capazes. Lembra que eu já falei para vocês que todos nós temos talentos, Deus deu talentos e deu dons para todos nós. Mas muitas vezes a pessoa não consegue enxergar que ela é assim, que ela é capaz, diante da sua vida, de realizar tantas coisas, né? Tão diversas coisas. Então, essa tríade, tá? De sensações que formam a imagem, a aceitação, o valor e a competência. E nós vamos ver então fatores que vão formando a nossa imagem. Então, aqui é um dos fatores. Nós vamos ver todos esses, tá? Nós vamos começar aqui com o mundo exterior. Então, fatores que formam a nossa imagem própria: o mundo exterior, o mundo interior, Satanás e todas as suas potestades do mal, e Deus e a sua palavra. Então, esses fatores que formam a nossa imagem própria. Então, esse primeiro fator que nós vamos examinar, que é o mundo exterior, ele é como se fosse o solo básico, a porta que brota ali a nossa imagem própria. Todos os elementos que entram em nossa formação, nossa herança,
nascimento, nossa infância, meninice e adolescência. Quer dizer que toda a tua experiência que você teve até o dia de hoje, tudo isso foi formando a sua imagem própria. Então pense assim, toda a experiência que você teve, aquilo que você recebe através da sua casa, como que você foi tratada na sua família, como que você foi orientada, instruída, como que você recebeu ali a questão dos relacionamentos, as atitudes que você também observava ali na sua vida, na sua casa, nos seus primeiros anos de vida, e nós sabemos ali os primeiros anos de vida, na adolescência, em toda essa fase, as mensagens, sabe a forma que a tua família comunicou as coisas para você? A forma que você recebeu? Eu falo assim, às vezes, desde uma expressão facial. Às vezes você não olhava lá para sua mãe e falava assim, nossa, hoje não vai vir coisa boa pro meu lado, né? Ou por que você tá tão risonha assim? O que você tá fazendo? Então, sabe aquelas expressões que também comunicam? Eu falo assim, até a nossa expressão muitas vezes de gestos que nós temos. Tudo isso está comunicando as ações e isso é da nossa família. E o psicólogo George Herbert Mead, ele chama isso do nosso eu espelho. É de onde nós vamos retirando as expressões, dos reflexos, das reações. Sabe aquela criança que ela está sempre sendo reprovada por coisas que ela faz? Né? Então, as reações das pessoas vão influenciar a nossa vida, aquilo que nós somos. E é de onde nós vamos tirando essas expressões. E uma das características das crianças é que as crianças, elas não entendem as coisas assim, vamos dizer, de uma forma completa. Ela vai entendendo de uma forma parcial. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos atingindo também a maturidade, né, de quem nós somos e tudo mais. E essas imagens, vamos dizer assim, essas imagens sobre nós mesmos, as imagens e os sentimentos que temos a respeito de nós mesmos procedem em grande parte das imagens e sentimentos que vemos refletidos nos nossos familiares. Então, o que significa isso? O que nós vemos, muitas vezes, como eu falei para vocês, num semblante. Às vezes que você via no semblante do seu pai, ou da sua mãe, ou daquela pessoa que estava responsável por te cuidar, no tom de voz, na maneira que ele sempre falava contigo, né? Nós estamos falando ali no processo, vamos dizer, da nossa educação, da construção mesmo da nossa personalidade, que vai fazendo parte desse processo, através também das nossas ações. E esses reflexos, vamos dizer, tudo que vai refletindo isso na nossa vida, vai fazendo o quê? Vai também dizendo aquilo que nós somos e também aquilo que nós vamos nos tornar. E pouco a pouco, o que vai acontecendo? Isso vai meio que se impregnando nas nossas vidas, vai como se entrando em nós. E nós vamos assim configurar como que um espelho da nossa família. Você consegue identificar isso, entender isso que eu estou falando? Vou dar um exemplo para vocês que eu acho bem prático. Acho que a grande maioria daqui é casada, mas quem não é casada sempre está em uma família. Mas geralmente quando nós casamos, o que acontece? Eu casei, então eu trouxe para o meu lar um reflexo do que é a minha família. Por mais que a gente queira, às vezes, dizer, não, eu vou fazer a minha casa diferente. E claro que a gente tem o homem, como a palavra de Deus disse, unirá o homem à sua mulher e serão uma só carne. A partir dali nós vamos constituir a nossa família. Mas eu trago o reflexo da minha família. A minha forma, às vezes tem família que é uma família que gosta de rotina, gosta de organização, tem um jeito, vamos dizer, de ser. E o meu marido traz a forma da família dele, o reflexo da família dele. E muitas vezes nós temos conflitos, por quê? Porque são famílias diferentes, são pessoas diferentes. Então nós refletimos esses espelhos da nossa casa, da nossa família, principalmente. Não é só da nossa casa, da nossa família, mas a grande parte daquilo que é construído na nossa imagem, ela vem sendo construída na nossa casa, principalmente, em primeiro lugar, né?
E um exemplo que o autor dá, eu não sei se alguém já teve alguma oportunidade de ver isso, de ir num lugar assim. Eu nunca tive, eu só vi isso, acho que em filmes, na televisão. Aquelas casas, aquelas salas de espelhos em parque de diversões, que tem vários espelhos, e conforme a pessoa olha num espelho, ela se vê refletida de maneiras diferentes. Ela se vê comprida, se vê retorcida, de várias formas. Esses espelhos, conforme tem a curvatura do espelho, a pessoa ela aparece de um jeito engraçado, enfim, é isso que acontece. Então, o que nós vamos fazer? O que a gente faz? Nós vamos levar esses espelhos para dentro da nossa casa. E se de algum modo nossos pais, talvez mãe, pai, mãe, irmãos, avós, vamos dizer as pessoas mais importantes ali, nessa fase da minha vida, elas me apresentam a minha imagem, um espelho um pouco distorcido, vamos dizer, um pouco curvado. O que acontece? Não vai demorar muito, mas eu também vou estar criando essa imagem igual essa que estão me passando. Eu começo a me ver dessa forma. E começo, depois de um tempo, a agir da forma que essa que a minha família está passando, né? Aquilo que eu sou, determinando aquilo que eu sou. Eu vou contar para vocês. Eu não vi se minha mãe entrou. Acho que não vi ela entrar. Se ela entrou, não sei, mas se alguma coisa ela se manifesta para eu falar dela. Eu me lembrei que quando algumas delas vocês conhecem já essa história, me lembrei que, pensando aqui nessa questão do espelho, de quando nós éramos mais novas, enfim, a minha mãe sempre falava assim: a Cris é coração, minha irmã gêmea, tem uma irmã gêmea, né? E a ele é razão. E eu lembro que eu não gostava de ouvir isso, eu odiava. Porque eu pensava assim: poxa vida, uma pessoa que é coração, todo mundo ama, né? Uma pessoa que é emoção, ela é levada pela emoção e tudo mais, né? Ser razão já vem assim, aquele pensamento assim de uma pessoa racional, de uma pessoa mais fria, talvez uma pessoa mais calculista, né? Sei lá o que eu pensava, mas eu não gostava. Hoje eu entendo, né? Que não vejo que minha mãe falava isso por mal, e hoje eu vejo até que isso é verdadeiro. Que a crise realmente ela é mais levada assim, sabe? E eu sou realmente uma pessoa um pouco mais racional, sabe? Mas o que eu tô falando para vocês é que às vezes essa imagem, às vezes nós recebemos uma imagem distorcida, sabe? Quando alguém recebe assim, não, esse aí mas ele é igual, é o pai dele escrito, é como o pai dele, e começa a falar de comportamentos e tudo mais, e começa muitas vezes a fazer com que a pessoa acredite, a pessoa acaba acreditando, na verdade, e se tornando aquilo que ela está sendo refletido nesse espelho, vamos dizer, aí familiar. Alguém se identifica? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Amém? Então, por isso que nós temos que cuidar muito em relação a isso. Amém. E glória a Deus, Marlu. Amém. E quantas vezes, né, que nós aceitamos, ou até mesmo sem querer, nós acabamos colocando, né? Mas olha, igualzinho a sua avó. Às vezes a gente coloca isso, né? A Ju tá grávida, querida, né? Abençoada. Pense, olha que maravilha, Ju, que você pode, com todo esse conhecimento e sabedoria, que bênção, né? Já ensinar o seu filhinho desde o início, nos caminhos certinho, né, do Senhor, como Deus nos orienta na palavra. E aqui, no nosso livro, ele conta de um retiro que houve, que eles faziam um momento lá para abrir o coração. Para abrir o coração. E faziam uma pergunta assim: o que é em sua vida que te impede de servir a Jesus da melhor maneira possível? Então pensei, você, o que tem na sua vida que te impede de servir a Jesus? Assim, com o teu melhor. Não precisa responder, mas se quiser, responde, coloca ali no chat também. Enfim, então certa noite um pastor se levantou nesse abrir o coração e ele confessou que ele tinha muitos temores.
E era um pastor que pastoreava uma igreja, vamos dizer assim, grande, que estava florescendo, um pastor com 40 e poucos anos, vamos dizer assim, bem sucedido de ministério. E ele abre o coração e coloca isso. E acontece então que esse autor ele coloca para nós que ele conhecia o pai dele. E ele sabia, ele conhecia o pai dele e ele... Só um pouquinho, me perdi que fui desligar o microfone. Ele conhecia o pai dele e esse pai havia negligenciado esse pastor. E quando ele era uma criança, né? Era um pai que negligenciava, ele era um pai ausente, não dedicava tempo para o filho. E ele transmitia assim, quando um pai é ausente, né, e transmite, né, vamos dizer, esse descuido com os filhos, geralmente o filho ele tem uma leitura assim, ó, eu não mereço que perca tempo comigo. Né? Meu pai não perde tempo comigo, minha mãe não perde tempo comigo porque ela tem coisas mais importantes para fazer. E em contrapartida, então esse pai que estava constantemente depreciando esse filho, a mãe ela tentava compensar. Só que ela compensava com o quê? Com excessivos, ela era melosa, vamos dizer, excessivamente ali no emocional. E ela tentava incentivar esse filho, só que fazendo o quê? Dizendo que ela esperava que ele fosse alguém tal, dizendo quem ela queria que ele fosse. Comparava ele com a irmã, que a irmã era inteligente, era uma pessoa, né, mais atraente e tudo mais. Então, o que aconteceu? Ele foi tendo na sua construção familiar espelhos defeituosos. Que espelhos eram esses? O espelho do desinteresse, da falta de atenção, o espelho da comparação. Então, a imagem que ele tinha era uma imagem de inferioridade. Ele tinha esse sentimento e ali já com 30, né, e poucos anos já havia prejudicado ele a personalidade dele e ele não estava desenvolvendo, vamos dizer, o potencial que ele tinha, o serviço que ele poderia ali estar, né, com Deus fazendo, porque ele tinha essa imagem, essa autoimagem, na verdade, distorcida. Então, mas o que nós estamos fazendo aqui? Não é porque nós estamos aqui, vamos dizer assim, eu vou buscar causas, buscar culpados, talvez por algo que eu tenha lá na minha alma, né? Mas eu preciso muitas vezes reconhecer, para que a gente possa reconhecer se existem áreas na nossa vida que nós precisamos dessa restauração, que nós estamos muitas vezes reproduzindo ou acreditando em alguma imagem que nos colocaram. E às vezes tem imagens que estão tão impregnadas na gente que nós acreditamos que é nossa mesmo. Então, assim, a minha pergunta para vocês hoje será que nós estamos precisando de uma coleção nova de espelhos? E que espelho é esse que nós precisamos realmente nos ver? Que espelho é esse? Esse espelho perfeito. Que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, Deus não quer que nós nos enxerguemos de uma forma distorcida. Errada, na verdade. Porque o inimigo trabalha, muitas vezes, trazer essa imagem errada. Nós vimos como ele trabalha na autodepreciação, ele trabalha na questão da inferioridade, em questões assim para que você não tenha a imagem verdadeira. E por isso também que, mais uma vez, eu friso que os adolescentes precisam tanto, né, de se trabalhar. Tem uma frase que eu quero ler para vocês porque me chamou muita atenção, de um autor que diz assim, ó: nossa infância é a época da vida em que Deus deseja construir em nós os cômodos do templo em que Ele irá viver quando formos adultos. Os pais têm grande privilégio e responsabilidade de fornecer o projeto desse templo, a imagem própria da criança. Não é tremendo isso? Quantas vezes, né, a Marlu colocou ali, né, o erro de comparar, né, na adolescência. Eu falo assim, a nossa motivação não era ruim, né? É para que eles olhassem para o outro, né, e copiassem, vamos dizer, as coisas boas, né? Mas a gente sabe, né, que a comparação, ela diminui. Imagine uma criança, então, isso no meu trabalho, é algo que eu convivo mesmo com isso muito no meu dia a dia, principalmente quando a criança chega, né? Porque uma criança que está convencida que ela não é capaz,
O primeiro passo que eu preciso dar com ela é fazer com que ela acredite que ela pode. Porque enquanto que ela não acredita, você não consegue ter êxito. Entende? E isso acontece com a criança, isso acontece com o adolescente, isso acontece com o adulto, porque se eu acredito que eu não tenho valor, que eu não sou aceito, ou se eu já me convenci que eu sou burro, que eu não tenho inteligência, que eu não tenho capacidade, que eu não nasci para isso. É muito difícil que a pessoa consiga superar as suas dificuldades, porque em primeiro lugar ela precisa acreditar nela mesma. E eu falo, e o segundo, vamos dizer, os segundos que precisam acreditar são os pais. Porque a criança, em primeiro lugar, porque quem coloca, quem deposita, vamos dizer, esse senso de aceitação, esse senso de valor que nós vimos ali, são os pais que colocam nos filhos, né? Porque eu digo isso sempre, porque às vezes uma criança que até tem uma dificuldade grande, e tem pais que, não, eu tenho certeza que ele vai conseguir, eu sei que ele é capaz, eu sei que ele é inteligente, eles conseguem superar muito mais fácil as dificuldades do que aqueles que têm pais que não acreditam. Né? Então, porque os pais que colocam também nessa criança, né? Nessa criança eles colocam também, filho, eu sei que você é capaz. Eu falo que, geralmente eu pergunto para os pais no que seu filho é bom. Porque eu sei, claro, que eu estou trabalhando com dificuldades, né? Nós estamos trabalhando com essas questões, e as primeiras coisas que eu escuto são realmente queixas né, e as dificuldades e tudo mais, eu sei que faz parte, mas para que a gente consiga ver que uma pessoa ela tem muito mais qualidades e muito mais aquilo que sabe. Vocês viram como vocês demoraram um pouquinho, mas vocês começaram a encher ali o chat de coisas que vocês sabem? Então todo mundo tem. Só que muitas vezes nós exaltamos aquilo que a pessoa ainda não consegue e diminuímos e não olhamos e não damos atenção para aquilo que a pessoa sabe, daquilo que ela pode, daquilo que ela consegue. Então, uma criança ou alguém que cresce ouvindo que ela não é capaz, que ela não é competente, é muito difícil, porque em primeiro lugar é preciso trabalhar muito essa autoimagem para que ela consiga. Porque imagine se você está convencida, e a palavra de Deus diz aquilo que você imagina na sua alma, isso você é. E se na tua alma, você desde criança foi convencida que isso não é para você. Que você não é capaz. Às vezes não é nem os pais, mas às vezes uma palavra de alguém, uma palavra proferida às vezes por um professor, por alguém que está numa posição de autoridade, né? Tem um peso muito grande. Então, conta a história também que certo homem, que o pai dele falou assim, que ele nunca esqueceu a frase que o pai dele dizia assim, ó, se existe uma maneira de fazer algo errado, você descobre. Então, quer dizer, ele só fazia as coisas erradas. Então, pense uma pessoa que cresce com esse tipo de programação na sua mente, que avaliação ela vai ter, né? E muitas das nossas lutas que nós enfrentamos, elas procedem de conceitos horríveis e danosos, emocionais que criam em nós em uma imagem própria negativa. E eu quero colocar aqui para vocês, eu até separei aqui para ler, porque é uma ministração, mas é uma ministração baseada assim em estudo e pesquisa, que falou muito comigo. Essa ministração é do Bill Johnson, Quando em Guerra Crie. E eu quero ler para vocês as estatísticas, para vocês avaliarem como que esse mundo exterior, quer dizer, toda essa construção desde a nossa família e do mundo à nossa volta fazem diferença em quem nós somos. Olha só o que diz essa pesquisa. Estudo sobre criança, gênio e criatividade. Então, era um estudo que foi avaliando essas várias crianças, 6.500 crianças, não foram poucas crianças, durante vários anos. E olha só o resultado da pesquisa. Crianças de 3 a 5 anos. Dos 3 a 5 anos, 98% dessas crianças eram gênios criativos. Aí, passou-se um tempo, com 10 anos, avaliaram essas crianças. Os 98% passaram a ser apenas 30% gênios criativos. Eles foram avaliados já com 15 anos. Com 15 anos, apenas 10% ainda eram considerados gênios criativos. Foram avaliados ainda 280 mil adultos. E quando adultos testados, 2%
ainda eram gênios criativos. Conclusão: o comportamento não criativo é aprendido. Nossa proficiência em expressar a nossa criatividade diminui gradativamente na medida em que aprendemos a aceitar a opinião dos outros, as avaliações dos outros, as crenças dos outros. O gênio criativo de 5 anos ainda está lá dentro do adulto, esperando para ser liberado. Que tremendo, né? Então, olhe só. Pense que do 98%, quantos que ficaram? 2. Isso prova o quê? Um meio. A opinião que nós damos muitas vezes aceitando aquela imagem que ainda vão criando sobre nós e as opiniões também das pessoas a nosso respeito, como isso realmente interfere. E, então, como eu falei para vocês, nós vamos ver todas essas influências, que é a primeira que a gente acabou de ver, então essa influência que é do mundo exterior, principalmente da nossa família, essas imagens e essas impressões que vão sendo criadas em nós. E uma segunda fonte dessas impressões é o mundo interior. Quer dizer, o nosso elemento físico, emocional, a questão espiritual, tudo que nós trazemos desde o nosso sistema nervoso, os nossos sentidos, a nossa capacidade de aprender, de reagir aos fracassos, tudo isso vai influenciando. E também nós não entramos na vida, porque tem alguns que acreditam assim, né? Que nós não entramos na vida moralmente neutros. Nós sabemos que nós recebemos uma herança adâmica, né? Então, nós também temos essa tendência, essa inclinação, vamos dizer, para o erro, para muitas vezes até mesmo para o mal. As crianças, nós falamos que as crianças gravam e elas são como esponjas, não são? A gente sempre tem que cuidar muito o que a gente fala na frente das crianças. E às vezes a gente pensa que eles não estão ouvindo, mas eles estão ouvindo. E eu sempre falo que o nosso melhor método de ensino, uma frase que eu sempre falo, é o exemplo. Mas elas gravam tudo. Mas elas não interpretam sempre corretamente. Será que alguém precisa ensinar uma criança Alguém ensina uma criança a pegar o brinquedinho do amiguinho? Alguém ensina a morder? Vocês veem que às vezes eles ouvem algum nome feio que você nem não costuma falar, mas ela ouve na televisão, ouve em algum lugar, daqui a pouco ela já está falando, não é assim? É a facilidade, muitas vezes, de aprender, às vezes, aquilo que não é para aprender, né? Então, nós temos também essa questão também, né? Claro que quando nós tivemos a nossa experiência com Deus, o Espírito Santo de Deus começou a mudar muitas questões ali na nossa alma, na nossa vontade, e modificar também nossa forma de pensar e tudo mais, né? Mas a palavra de Deus diz também que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos também, por aquilo que nós nos tornamos. Então, tem aquilo que vamos dizer, é aquela história que é aquilo que fizeram conosco, mas o que eu faço com aquilo que fizeram. Isso faz a diferença também, né? E não tem como haver cura nas nossas vidas se não houver perdão. Se não houver perdão, vamos dizer assim, que talvez você identifique algumas coisas aí na sua vida, né? Enquanto eu estou falando aqui, você pode só ter lembrado de algumas coisas que foi algo que você cresceu nessa tua autoimagem, ou talvez que você não foi na tua vida, mas você fez isso na vida dos seus filhos, né? Como a gente vai falando, a gente vai lembrando de tantas coisas que a gente não gostaria talvez de ter falado, né? Como a Marlu compartilhou, né? Hoje a gente faria diferente, né? Quantas coisas que a gente tem vontade de fazer diferente. Mas também nessa responsabilidade de perdoar aqueles que nos fizeram e de nos perdoar também é nossa. Porque nós sabemos que esse perdão, né, Deus já nos deu também, né, naquilo que nós falhamos, nós nos arrependemos. E a decisão também de caminhar conforme, né, a palavra de Deus está nos orientando. E também, nós falamos já aqui como que muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos, porque nós olhamos e em alguns momentos identificamos nossas falhas, aquilo que nós erramos e não nos perdoamos, né? Quantas coisas que eu gostaria que eu vejo assim, se eu voltasse ao tempo, eu faria diferente na educação do meu filho também.
Mas, glória a Deus que posso olhar também aquilo que eu errei e hoje poder orientar outras pessoas a não errar daquilo que eu errei, né? Eu falei, é bom quando a gente, é bom nós aprendermos com o erro, nós crescemos com o erro, mas melhor ainda aprender com o erro do outro, não é? E pense que nós temos essa oportunidade também, né? E não só aprender com o erro do outro, também estar também, às vezes, orientando e ensinando as pessoas que Deus coloca na tua vida. Então, nós temos essas influências desse mundo exterior, desse mundo interior também, que está muito assim, daquilo que vem também da nossa própria natureza. E a terceira influência, e essa influência nós temos que também vigiar tanto, que é essas impressões que o inimigo tenta colocar. E ele usa muitas pessoas, e usa muitas vezes os familiares ou pessoas à nossa volta para nos influenciar nessa autoimagem negativa. E ele coloca sentimentos de desprezo, para que, ou coloca uma ideia que as pessoas estão te desprezando. Olha, ninguém valoriza você, ninguém olha o que você faz, né? Ou ele vitimiza, porque a palavra de Deus diz o que ele é mentiroso, que ele é acusador, que ele cega o entendimento, e ele faz com que a pessoa, muitas vezes, ele desempenhe esse papel, nesse sentimento, muitas vezes, de autodesprezo, que a pessoa não se valorize, ou colocar essa arma, muitas vezes, de inferioridade, de incapacidade, ou a pessoa que se autodeprecia, não consegue enxergar o seu valor. Então, ele sabe os meios, ele sabe o ponto fraco, muitas vezes, nosso, né? E ele tenta impedir que eu e você descubra quem nós somos em Jesus. Ele tenta fazer com que a gente não acredite. Não acredite, porque tudo que ele queria, o que ele era? Ele queria ser como Deus, né? Ele queria toda a glória. Aí Deus cria o homem e faz o homem a sua imagem e semelhança. Ele não quer que você enxergue que Deus te fez a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança no Senhor que precisa aparecer. Então, quando você se olha no espelho, você precisa refletir essa tua autoimagem daquilo que você é no Senhor. E o inimigo, ele trabalha muito nisso. Ele trabalha muito nisso para que a gente não acredite naquilo que Deus fez, né? Eu lembro que eu falei um dia para uma adolescente, né, com questões ali que ela estava sofrendo, e eu falei para ela, você sabia que não existe ninguém no mundo igual a você? Nem os gêmeos, né, que eu tenho uma irmã gêmea, e o meu DNA diz que é quase idêntico, né, o DNA dos gêmeos, acho que tem quase praticamente igual o DNA. Mas ninguém tem igual. E nem nós sabemos que existe, por isso que é usado o sinal da digital, né? Porque não existe uma digital igual. Meu Deus, se Deus não fez uma digital, Deus não fez um DNA igual, Deus não fez nenhuma pessoa, não existe uma pessoa na face da terra igual, porque Deus ama a nossa individualidade e a forma que Ele nos fez. E nós estamos sempre, muitas vezes, nos comparando com o outro, né? Eu falo assim, nós precisamos nos inspirar, nos espelhar nas coisas boas dos outros, mas amar a forma que Deus te fez, a forma única e especial que Deus te fez. E o inimigo justamente não quer que a gente enxergue isso, ele quer que a gente só enxergue o outro. E ainda ele coloca assim, né? Ah, mas o outro sempre consegue as coisas, o outro Deus abençoa, você não, né? Mas Deus não, Deus quer que você veja essa imagem daquilo que Ele criou. E a nossa quarta fonte, que eu creio que tem que ser a principal também, né? Nós, como mulheres que tememos a Deus, temos essa responsabilidade de construir essa imagem na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, né? Mas essa fonte que nós recebemos, essas impressões da nossa imagem própria, é Deus e a sua palavra. Então, ali sim, é onde nós temos que olhar e nos ver aquilo que Deus fala a teu respeito. Por isso que nós vamos ter essa comunhão com a palavra. Aí essa fonte não é de imagem própria negativa. Essa fonte é uma imagem conforme a base cristã, vamos dizer assim, a base que Deus nos criou para ser, né? Aí nós não estamos mais falando de coisas negativas, vamos dizer, de deformidade na imagem própria, mas de uma imagem própria perfeita, né? Da forma que Deus criou. O que Deus fala quando você lê a palavra? Eu gosto muito de ler o livro de Isaías, quando Deus fala, você é preciosa, tu és minha filha amada.
em quem eu tenho prazer. É isso que Deus fala a nosso respeito, e tantas palavras maravilhosas. Então, nós precisamos também buscar, porque a palavra de Deus diz aquilo que imagina na sua alma, ele é. E nós temos buscar também esse alimento na palavra de Deus e essa construção. Porque a palavra de Deus diz também que quando eu vou ouvindo a palavra, isso também vai sendo gravado no meu espírito. Então, leia na palavra de Deus o que Deus diz que você é. E não acredite naquilo que você não é e que muitos espelhos aí fora tentam dizer que você é. Mas nessa imagem daquilo que Deus nos fez, daquilo que Deus preparou. A palavra de Deus diz que quando eu era ainda uma criatura sem forma no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, Deus já me chamava pelo meu nome. Todos os meus dias estavam, né, contados, né, diante deles. E a palavra de Deus fala que Deus conhece até as estrelas, todas as estrelas. E tem uma passagem, agora eu não me recordo, eu sei que é em Isaías, que diz assim: eis que na palma da mão eu te gravei, na palma da minha mão eu te gravei. Se alguém puder achar, daí a gente pode ler, né? E essa palavra um dia me chamou muita atenção, e glória a Deus, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus, somos a menina dos olhos de Deus. Então, é essas palavras que tem que nos alimentar. E essa palavra diz que, eis que eu te gravei na palma da minha mão. Então, eu fiquei pensando um dia assim, porque a palavra de Deus não disse, essa palavra não diz que o nosso nome está gravado. Está dizendo que nós estamos gravados na palma da mão do Senhor. E eu achei tão tremendo isso, Isaías 49:16. Vou pegar aqui para ler para vocês, porque é tão tremenda essa palavra, né? Olha só, eu vou ler antes um pouquinho. Acaso pode uma mulher se esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém. Glória a Deus, né? A Deus faça a comparação da mãe, porque é praticamente impossível uma mãe esquecer do seu filho, porque isso é tão tremendo que Deus, quando Deus nos faz mães, mas às vezes tem umas que esquecem, mas eles mesmo que sua mãe esqueça, eu jamais, porque você está gravada nas palmas das minhas mãos. Glória a Deus por isso, né? Então, essa imagem que nós vamos ter e construir nas nossas vidas. E se existe algo na nossa imagem que ainda está com o espelho curvado, talvez estamos naquele reflexo que nós recebemos de algumas coisas nas nossas vidas, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para Ele nos mostrar a nossa verdadeira imagem, aquela a qual o Senhor nos criou, para que nós possamos refletir a sua glória, né? A palavra de Deus diz: Senhor, faça com que a tua luz resplandeça na minha face. Que essa glória do Senhor, que essa imagem do Senhor, que seja mesmo a que a gente possa refletir nas nossas vidas, e também nós que somos mães, que somos quem é avó aqui, quem está, né, no cuidado de alguém, né? Tenha esse cuidado e ministre, né? Ensine nesse trabalho mesmo dessa construção sadia, dessa construção da maneira que Deus deseja, porque Deus também nos coloca ali, né? Os pais como aqueles que ensinam os filhos no caminho. Então, também nessa construção, que nós possamos construir. Eu sempre falo que uma criança que tem uma identidade muito firmada em Deus, que ela sabe realmente quem ela é valorizada, ela tem esse sentimento de valor, esse sentimento de aceitação, de competência naquilo que ela sabe fazer, naquilo que ela consegue fazer. Que quando você trabalha muito essa questão da identidade, eu sei que eles precisam passar por muitas situações que muitas vezes eles são confrontados nisso, mas eles conseguem passar, né? Porque eles estão firmados, eles têm essa convicção, né? Desse valor que tem e esse valor que nós falamos que temos, que é no Senhor. Amém? Vamos orar, então? Quantos minutos que tá aparecendo? 10 minutos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Pai, pelo que o Senhor nos ensinou, ó Deus, essa noite, Pai.
Quero te louvar, ó Deus, aqui, porque cada mulher que está aqui comigo, ó Deus, ouvindo, ó Deus, ou que vai ouvir, ó Deus, ainda esse estudo, Pai. Ó Deus, são mulheres, ó Deus, que são chamadas, ó Deus, para caminhar contigo, Pai, que refletem mesmo, ó Deus, a tua imagem, Pai. Deus, obrigada, Senhor, porque o teu Espírito habita em nós, Pai. E a tua palavra diz que o Senhor é aquele que intercede por nós, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, se existem áreas, Senhor, nas nossas vidas em que nós recebemos, ó Deus, impressões, que nós recebemos imagens que não eram verdadeiras, Pai, que foram distorcidas por nossos familiares, por pessoas que estavam ali para nos cuidar, por professores, Deus, na nossa vida, Senhor. Ó Deus, mas que nós muitas vezes captamos aquilo e nós entendemos que aquilo era nosso, Pai, que nós éramos realmente assim, Pai. E somente o Senhor é aquele que diz verdadeiramente aquilo que nós somos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos estar liberando também o perdão, Pai, por todas aquelas pessoas que possam um dia ter colaborado, Pai, ao construir, ó Deus, essa imagem, ó Deus, errada, Pai, esse espelho, ó Deus, não, de uma forma, ó Deus, distorcida, Pai, curvada, Pai, mas, Deus, em nome de Jesus, Pai, também pedimos perdão, Pai, se nós também fomos, ó Deus, fizemos, ó Deus, de uma forma, Pai, a também contribuir para que imagens, ó Deus, dos nossos filhos, ó Deus, de pessoas, ó Deus, que são importantes, ó Deus, a nossa, que nós fazemos importância na vida deles, Pai. Temos, de alguma forma, ó Deus, construído essa imagem errada, Pai. Mas nós pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja mesmo, Senhor, ó Deus, alinhando as nossas vidas, Pai. Nos mostrando, ó Deus, a nossa verdadeira imagem, Pai. Porque nós refletimos, Deus. A Tua palavra diz que nós fomos feitos a sua imagem, a sua semelhança, Pai. Que nós possamos nos ver, Pai, da forma que o Senhor nos vê, Pai. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ver o valor que o Senhor colocou a cada uma, Pai. Como nós compartilhamos aqui, Pai. Tudo aquilo que o Senhor nos capacitou a ser, Pai, a fazer, Pai. Ó Deus, que nós possamos também nos aceitar, Pai, da maneira tão especial, Pai, e da maneira tão individual que o Senhor, ó Deus, fez, Pai, porque o Senhor formou cada uma de nós, Pai, de uma maneira especial, Pai. A Deus, e a Tua palavra fala de uma maneira tão maravilhosamente, Senhor, Deus, tremenda, Pai. Obrigada, Pai, por nos fazer assim, Pai. Obrigada, Deus, por trabalhar isso em nós, Pai, e que nós possamos caminhar, Pai, ó Deus, refletindo, ó Deus, a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.